No Perfil Empresarial de hoje, estamos contando com a presença de Eduardo Dutra, que é presidente da Logos Imobiliária. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Rodrigo. Eduardo, você que realmente é um pioneiro aqui no nosso estado, à frente de um segmento que realmente movimenta qualquer economia do planeta, que vem a ser o mercado imobiliário. Com toda certeza, não só para você, mas para quem também definiu empreender na época, e época difícil, época de poeira, de tudo começando, e você estava aqui desde o início, quais que foram os principais desafios naquela época? Olha, desafios tinham diversos. Nós chegamos aqui no comecinho de 91, o primeiro problema que a gente deparou é a infraestrutura da cidade, que não tinha infraestrutura quase nenhuma. Não tinha água, não tinha luz, não tinha telefone, não tinha ruas pavimentadas. Então, era bastante difícil nesse sentido. Mas a gente verificando o potencial de crescimento da cidade, a gente viu que valeria a pena investir na cidade, acreditar na cidade, que era uma capital e tinha que todos aqueles desafios ser transformados em vitórias. E realmente deu certo. A questão também, você até comentou comigo antes aqui da nossa gravação, da documentação. Como é que funcionava isso na época? Não tinha documentos? Não tinha? Como é que na área imobiliária especificamente, um grande problema que nós tínhamos era a questão de documentação imobiliária. Talvez 99% dos imóveis não tinha escritura. E o documento imobiliário é a escritura definitiva e registrada. Então a pessoa comprava, a maioria não havia quitado ainda, tinha dívida junto ao governo do estado, junto ao Codetins. Então ela transferia aquele contrato de compra e venda, transferia aquela dívida e existia a famosa cessão de direitos. Ela tinha um contrato, passava uma sessão para o segundo passava para o terceiro passava para o quarto. Então na parte imobiliária a gente tinha que analisar toda aquela documentação, ver se não tinha nenhuma falha naquela documentação, para ver se realmente aquela pessoa tinha uma documentação correta daquele imóvel. E isso realmente era um problema que o mercado imobiliário enfrentava até no início de Palma, até talvez os 10 primeiros anos. E com o tempo as pessoas foram quitando, foram vendo a necessidade, a importância da escritura e escrituraram os imóveis, e hoje praticamente isso não existe mais. Uma coisa também que, como para qualquer cidade que começa, ou qualquer empreendimento que seja, eu me lembro de algumas informações, eu não cheguei tão no início, mas existiam profissionais e profissionais. Na época, no início, também tinha muito paraquedista. Aquele tipo de gente que se dizia profissional no mercado imobiliário e vendia lote no céu aqui, né? Como é que você analisa isso e como é que está o mercado hoje com relação ao profissionalismo no setor? No mercado imobiliário, como todos os mercados praticamente no início da cidade, existiam diversos aventureiros, ou até pessoas de má fé que já agiam de má fé tentando enganar os incautos. E como na época não existia ainda o Conselho Regional de Corretores, que é o CRECE, que é o órgão fiscalizador da profissão imobiliária, não existia fiscalização do trabalho imobiliário. Então isso realmente acabava dificultando as pessoas que estavam trabalhando com seriedade, que estavam trabalhando de maneira correta, porque acabava sendo visto todos como pessoas talvez não sérias ou não confiáveis. Então existia já uma dificuldade em acreditar naquilo que a pessoa, o profissional imobiliário está indicando, porque você não sabe quem é aquela pessoa. Com o tempo foi se depurando, foi ficando os profissionais sérios, empresas sérias, e quem trabalhou desde o começo com seriedade, com transparência, com honestidade, conseguiu se estabelecer e hoje são empresários do segmento imobiliário. Eduardo, a Logos já tem uma longa estrada aqui no estado do Tocantins. Eu queria que você enfocasse até para os empresários que estão iniciando a sua trajetória. Quantos anos a Logos já tem aqui no mercado, ou mesmo se também já atua fora? Mas qual foi o grande diferencial para você aqui no estado do Tocantins para consolidar esse sucesso? Olha, a Logos começou aqui no começo de 91, a empresa foi aberta em março de 91, ou seja, nós temos um pouco mais de 20 anos, estamos completando 21 anos. O diferencial que nós podemos colocar, primeiro, eu acho que é conhecer o mercado. Então, se a pessoa quer trabalhar no mercado, ela tem que conhecer o mercado, ela tem que conhecer aquilo que ela vai fazer. Então, antes de vir para cá, eu já trabalhava no mercado imobiliário há vários anos, então eu já tinha um bom conhecimento do mercado imobiliário. Tá? Então, acho que o primeiro ponto é esse, fundamental é isto. Você precisa também ter uma ideia do que você quer da sua empresa. Então,
Você tem que fazer um planejamento da sua empresa, ver onde você quer chegar e trabalhar com aquele objetivo, dentro daquele objetivo. Porque se você não souber onde você quer ir, onde você quer chegar, você fica sem rumo. Então é importante você fazer um planejamento e saber onde você quer chegar. E uma coisa que até em respeito a vocês vem mandando e-mail para a gente, muitas pessoas, Eduardo, estão empreitando nas suas carreiras de corretor de imóveis. E muitos acham que é uma coisa muito fácil, eu acho muito legal dentro da sua argumentação, que a pessoa tem que ter conhecimento. Então você realmente que vai se predispor a se tornar um profissional nesse mercado, tem que realmente entrar para ser profissional, para buscar realmente conhecimento, porque se for no oba-oba para pegar uma onda, como qualquer profissão que você escolher, você não vai ter sucesso. Eduardo, agora a gente tem observado uma coisa muito bacana para Palmas, e eu também já estou aqui há 11 anos, morando aqui no estado, as construções começaram a mudar. Agora nós estamos indo para vertical, né? Os prédios estão aparecendo aí. Quais pontos você define por que isso agora começou a mudar esse tipo de construção aqui na nossa cidade? Olha, eu acho que são 3 aspectos que eu considero primordiais para esse avanço das construções verticais. O primeiro é a migração mesmo, pessoas que vieram de outras cidades, profissionais mais gabaritados, e estavam acostumados a morar em prédios. E aquele costume fica carregado na pessoa. Eu estou acostumado, morei a vida toda em prédio e tenho a preferência de morar em prédio. Tá? Então, isso é um ponto. O segundo ponto também é a questão da segurança. Embora Palmas não seja uma cidade violenta, a gente sabe que existe aqui muitos ladrões, a gente chama ladrão de galinha, que pula muro, que entra na casa, que rouba quando a pessoa não está. E existe esse desgosto da pessoa chegar em casa, a casa ter sido assaltada, ter sido arrombada, o prédio, o condomínio, de maneira geral, ele transmite uma segurança maior para o morador. E tem a praticidade também. A pessoa que mora em prédio não tem que limpar quintal, não tem que ter jardineiro, não tem que limpar piscina. Até o custo de um funcionário para trabalhar para ele é muito menor, porque os apartamentos são menores, são mais compactos. Então a pessoa tem essa praticidade de morar em apartamento, em detrimento da casa, que o custo de manutenção, o trabalho para você manter uma casa é muito maior. E o que pesou muito também é a questão do custo do imóvel. Então, com esse aumento que houve no preço dos terrenos, que o aumento subiu demais, para a população de baixa renda, de baixa média renda, praticamente se inviabilizou conseguir comprar uma casa. Porque o que você custa, o que você paga no apartamento, praticamente é o preço de um terreno. Então com o valor que ela consegue comprar um terreno, ela consegue comprar um apartamento e morar. Então, isso foi um dos aspectos que mais pesou na expansão, grande expansão que houve da verticalização. Então, hoje que o custo de um terreno proporcional para um apartamento é muito pequeno, talvez 15 mil, 18 mil, 20, não chega a 20 mil, e para uma casa é no mínimo 80 mil, 100 mil, então o custo do terreno pesou demais para a verticalização. Ok, nós vamos para os nossos comerciais e continuamos esse assunto um instante só. Continuando nosso bloco de entrevistas, ainda contando com a presença do empresário, presidente da Logos Imobiliária. E eu chamo a sua atenção aqui agora, amigo empresário, porque tem um momento no nosso programa, quando eu tenho a presença de um empresário sério, de sucesso, e eu sempre faço uma pergunta-chave, porque eu entendo que o empresário, quando ele já na prática foi testado, ele pode contribuir muito com você que está começando, ou mesmo você que está com dificuldade. E mesmo para mim, uma sugestão que eu deixo para você, eu sempre fico atento. O empresário tem sucesso, a pedir opinião, a estar conversando, ler bons livros nesse sentido. O Eduardo hoje vai poder fazer uma contribuição para a gente. Já são 21 anos da empresa Logos Imobiliária, que vem realmente sempre fazendo à frente no mercado imobiliário. Eduardo, fugindo um pouco agora a questão apenas imobiliária, onde é a atuação do seu negócio, mas como empresário, no macro, como para todo e qualquer empresário, em qualquer segmento que seja, ele tem que ficar atento, perseguir alguns pontos dentro da gestão empresarial para que seu negócio vá para frente. O que você aplica na Logos que você realmente consegue estar ainda na vanguarda do mercado aqui na região há 21 anos? Veja bem, primeiro, nós já colocamos mais ou menos por cima, você entender o seu negócio.
Tá? Eu acho que é muito difícil você começar um negócio do qual você não entenda. Tá? Você tem que primeiro entender aquilo que você vai fazer, entender e gostar. Isso é fundamental, é primordial. O segundo, eu acho que é estar sempre se atualizando, tá? Porque o mercado, de maneira geral, todos são dinâmicos. O que eu aplicava 20 anos atrás, talvez não aplique mais hoje, não vou aplicar com certeza amanhã. Então você precisa se atualizar, participar de congressos, participar de cursos, participar de treinamentos, que é fundamental você se atualizar. Você tem que enxergar, você tem que conhecer o que você fez ontem, enxergar o seu hoje, mas tem que pensar no seu amanhã, e para isso você precisa de treinamento, de planejamento, ter uma visão do que vai acontecer com o mercado que você trabalha, vai acontecer com a sua empresa, que é 5, 10, 15, 20 anos, tá? E se preparar para isso, tá? Porque a gente vê vários casos, Rodrigo, você sabe disso, de empresas que foram muito boas há 10, 8 anos atrás e por algum motivo, por uma falta de visão, por uma falta de planejamento estratégico, não conseguiu avançar. E chegou um outro e avançou, a empresa ou ficou muito para trás ou diversas vezes fechou. Tá? Então você precisa se planejar para o hoje e para o amanhã. Você tem que ter uma visão do futuro, visão do mercado que você trabalha e saber o que vai acontecer com aquele mercado no futuro para você já ir naquele rumo. E você tem que ter essa visão e passar para os seus colaboradores essa mesma visão. Tá? Você tem que saber para onde você vai e levar os seus colaboradores juntos. Olha, então eu quero registrar para você, eu acho muito interessante, você tem que entender do seu negócio, gostar do que você está fazendo e se atualizar. E são pontos que realmente eu vejo, mesmo você que não é empresário ou que me dá a honra da sua audiência como profissional, não adianta mesmo, né, Eduardo? Você, às vezes, quando só corre atrás do dinheiro, mas não se preocupa em fazer algo que você gosta, você está fadado realmente ao fracasso. Em médio prazo, você não vai ter mais gás para evoluir. Então, achei muito legal essa sua ponderação e fica esse registro aí para você. Agora, um ponto que você acabou de tocar também, eu queria saber a sua análise, com relação à concorrência. Né? Às vezes, a empresa deixa de fazer alguma questão, outro passa na frente. Como é que você encara a questão da concorrência no mercado? A concorrência para todos os mercados é saudável. A gente, eu acho que, de maneira geral, se não fosse a concorrência, não haveria uma evolução tão grande em todos os segmentos. E no mercado imobiliário não é diferente. Então, você vê que tem uma empresa chegando, alguma novidade, você não vai querer ficar para trás. Você vai querer melhorar o seu trabalho, você vai querer melhorar os seus colaboradores, a sua equipe, para que você não fique para trás. Então, uma concorrência, uns concorrentes profissionais, corretos, honestos, são saudáveis para a evolução da empresa e para a depuração do mercado também. Aqueles que não conseguem trabalhar, aqueles que não conseguem ir para frente, vão morrer. Tá? Isso é saudável, isso eu acho que é a evolução natural das espécies e das empresas também. Aqueles que são fracos, que estão doentes, eles vão ficar no caminho, vão ficar para trás, e a concorrência também é bom para depurar as empresas. Eu faço de suas minhas palavras, eu entendo dessa forma. E outra coisa que você, empresário, não precisa se preocupar. Às vezes você está instalado numa rua, em qualquer região aqui em Palmas, e vem uma empresa e faz aquele barulhão todo e coloca. Olha, se a empresa não tem seriedade e tenta crescer de uma forma desordenada, não tem jeito, isso vai dar para trás e você, continuando no caminho sério, com toda certeza, vai sair lá na frente. Eduardo, agora um ponto muito interessante, e a gente fica até feliz de comentar com relação a isso, o nosso país ele mudou muito a questão de moradia. Hoje as pessoas têm realmente conseguido comprar a sua moradia, e eu queria saber da sua análise com relação a políticas públicas de assistência à moradia social. Como é que você enxerga isso? Olha, a moradia social é fundamental que haja uma política pública para ela. Tá? Hoje o déficit habitacional é bastante extenso no país, fala-se em 6 milhões de habitação, mais de 6 milhões de habitação, e uma grande parcela desse déficit são de pessoas que não estão no mercado. Então, pessoas que as empresas não vão conseguir atender. Tá? E para essas pessoas, elas só vão conseguir ter acesso à moradia se houver um subsídio muito grande do governo. Tá? Então, só vai se resolver o problema habitacional para essa camada havendo subsídio. E com relação à política habitacional hoje, nós estamos num caminho bastante promissor. Existem diversas linhas de financiamento, existem diversos subsídios para todas as classes que necessitam. Desde a classe mais baixa, que está conseguindo imóvel quase que de graça, ou com
com uma contrapartida muito pequena, até para a classe média baixa, que existe subsídio do governo federal, tá? Até financiamentos com juros baixos, com longo prazo, com até 30 anos. Então, a política habitacional hoje a gente entende que está no caminho certo. A política habitacional é para propiciar moradia para a pessoa, não necessariamente casa própria. Fala-se muito em casa própria, mas o fundamental é que a pessoa tenha onde morar, que os filhos dela vão ter onde morar, e assim por diante. Então, se é próprio, se não é próprio, não é talvez o mais importante. O mais importante é que a pessoa consiga morar, tenha condição de morar, que o filho dela tenha condição de morar, que se não se more o pai junto com a sogra, junto com o filho, tudo amontoado. Então, que dê condição de moradia para todos. E a Logos fez frente nesse setor. A gente fica muito feliz de ver também, saber da sua atuação em outros estados do Brasil. Onde é que vocês estão atuando com esse sistema? Veja bem, nós atuamos administrando os imóveis do programa de arrendamento residencial, o PAR, que é um programa que iniciou uns 10 anos atrás, hoje ele acabou já, não se constrói mais através do PAR, ou quase nada. Hoje o programa é outro, é Minha Casa Minha Vida, que é diferente. Nós administramos os imóveis construídos dentro desse programa. Nós começamos em Palmas, Brasília, Goiânia, São Paulo, Bahia, nós somos, eu acho, uns 15 estados da federação atualmente. Que beleza. É o Tocantins fazendo bonito aí fora também. Eduardo, agora com toda certeza, Palmas que está saindo, deixando de ser aquela garotinha, aquela cidade, nós vamos encarar outros desafios aí nesse mercado. E o que você entende que serão os próximos desafios aí no mercado imobiliário daqui para frente? Olha, o mercado imobiliário hoje, o grande problema dele, que é o desafio que nós temos que vencer, é a questão dos vazios urbanos na cidade e a questão fundiária. Tá? Então a cidade só vai conseguir crescer de maneira correta, de maneira ordenada, se resolver esses dois grandes problemas que Palmas tem. Tá? Então, se você olhar Palmas de cima, até aqui do prédio a gente consegue ver, o lugar mais alto deu para ver mais, existem vazios enormes. E isso atravanca, isso prejudica o crescimento da cidade. E como nós vamos resolver isso? Uma política habitacional que faça com que os donos desses imóveis construam esses imóveis ou que transfira para quem queira construir. Tá? Então, nós temos em todas as quadras diversos imóveis, lotes vagos, e com os preços subindo cada vez mais. Então a pessoa hoje não consegue mais comprar um lote para construir, porque o preço do lote está muito alto. E também não se consegue abrir novos loteamentos na cidade, porque o poder público não dispõe mais de lotes ou de áreas propícias para se abrir novos loteamentos. Então uma grande parte da cidade, principalmente na área sudoeste, está em litígio. Existem problemas da documentação dos imóveis, que foi desapropriado, voltou para o antigo dono, e não se resolve essa questão. Então tem essa questão fundiária de documentação dos imóveis, dessas várias áreas, e tem as áreas que já estão organizadas, já estão documentadas, que não existe um compromisso das pessoas em construírem. Então vai fazer com que os lotes aumentem de preço cada vez mais, os imóveis aumentem de preço cada vez mais, e os donos dessas áreas fiquem apenas especulando, esperando que o imóvel valorize para ele dar um destino para esse imóvel. Gerando esse gargalo aí para o nosso estado e para a nossa cidade. Conversamos hoje com o presidente da Logos Imobiliária, Eduardo Dutra. Obrigado pela entrevista. Ok, obrigado, Rodrigo, e até a próxima. Continuamos um instante só.